Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, juntei os galos ameraucanos com as suras e as ameraucanas. Vou falar sobre isso neste vídeo. Também vou falar um pouco de ambiência, já estou preparando o galinheiro para o inverno e falo um pouco sobre o manejo também, certo? Se gostarem do vídeo e quiserem ver mais como este, deixem sua curtida, inscrevam-se no canal e ativem as notificações para continuar recebendo conteúdo e ajudar o canal a crescer. E no final do vídeo eu mando alguns abraços. Fiquem ligados e vamos lá! Pois é galera, coloquei os frangos ameraucanos na baia das suras, mas a princípio não deu muito certo não. Primeiro coloquei o mais bonito, né, o mais arrumado, e as galinhas partiram para cima e bateram nele, fizeram correr. Principalmente as galinhas ameraucanas. As bichas estavam valentes muito, viu essas cabeças de urubu. Vê se umas bichinhas aqui tão feias. O frango já tem cerca de 7 meses, já passa de 7 meses, já era para se impor como galo, né? Mas é meio acovardado. Aí depois coloquei o outro. Esse outro também apanhou das galinhas. Eu até filmei a briga aí, mas eu não vou mostrar porque o YouTube pode dar strike no vídeo, né? Com maus tratos e etc. Mas o frango também apanhou, correu. Mas no dia seguinte ele já estava começando a se impor aqui dentro. Galinha velha é assim, se encontrar um frango acovardado, ela mete o cacete mesmo. Se tivesse um terceiro galo mais velho, né, para se impor, esses dois já estariam descartados. Mas como eles são as únicas opções, eu vou mantê-los. Eles foram, acho que, muito maltratados, né, na fase de cria, por isso atrasaram muito o desenvolvimento. As irmãs deles mesmo, eu separei, né, estão muito longe de iniciar a postura, bem miudinhas, bem leves. Eu peguei essa semana e vai demorar muito ainda. Então vou deixar separados, dar uma alimentação melhor, até porque as outras galinhas estavam impedindo delas se alimentarem corretamente. Bom, eu acho que vai levar alguns dias para as galinhas aceitarem esses galos, né? Esses dois camaradas. Vou ficar observando, ver se eles conseguem cruzar, porque quero logo fazer testes aí de incubação. A produtividade aqui na baia já está normalizando, as galinhas estão botando bem, graças a Deus. Então só falta mesmo os cruzamentos acontecerem. Com os dois frangos juntos aqui, eu acredito que a taxa de fertilidade será bem alta, né? Porque são 9 galinhas dividido para 2 aí. Então vai ficar um número muito bom de galinha para cada galo. Não tem problema deixar os dois galos, a não ser que os dois sejam assim rivais, né? Fiquem brigando. Como esses foram criados juntos desde pequenos, são irmãos, eles não brigam, então não vai ter problema de quando um for cruzar a galinha, o outro vir para atrapalhar. Inclusive um dos inscritos fez essa pergunta aí nos comentários, né? Se dois galos com as galinhas não atrapalhava a fertilidade. Então não tem esse problema. Se os galos não brigarem, não tem problema. E aí eu não quis optar por um ou por outro, porque os dois são muito parecidos, né? A genética aí é praticamente igual. Mesmo porte, as cores são semelhantes. Acredito que as proles de cada um serão semelhantes. E como vocês podem ver, eu coloquei mangueira nas bordas aí do comedouro. Muitos inscritos sugeriram isso, mas com a mangueira de nível, né? O primeiro inscrito que sugeriu isso foi o Felipe Santos. Eu não tinha mangueira de nível, mas tinha de jardim. Cortei e coloquei
fixei com um arame liso, um arame bem fininho, e escondi a ponta do arame para não machucar as galinhas. Quem não lembra, eu falei sobre esse comedouro, disse que a borda do comedouro estava tirando a barba das galinhas barbudas, né? Que é o principal atrativo delas, estavam tirando as barbas aí. Então, com a mangueira, eu acho que o problema está resolvido. Então vamos ver se as barbas das galinhas voltam a nascer. Essas americanas mesmo ficaram bem feinhas sem as barbas e até careca ficaram. Não sei por que elas perderam essas peninhas aí da cabeça. Espero que se recuperem. Já dá pra ver alguns canudinhos nascendo no pescoço. Então, tomara que fiquem bem emplumadinhas de novo. Falando de ambiência, me antecipando ao inverno, eu já estou preparando o galinheiro para o período frio do ano. Estou colocando lonas nas laterais. As lonas vão evitar os ventos frios, né? Falta um pouco mais de um mês para o inverno, mas a temperatura aqui já começa a baixar, principalmente durante a noite. Fica bem frio e aquela ventania fria é muito prejudicial à saúde das aves. É nesta época do ano que começam a aparecer as doenças muito comuns dos galinheiros, né? As doenças respiratórias, a coriza infecciosa, né? Que o pessoal tanto fala. Então, se as galinhas ficam expostas, a imunidade baixa e logo você começa a ver os sintomas. Por isso, um ambiente adequado, uma cama bem sequinha, as galinhas amparadas aí das variações do tempo, vai evitar muitos problemas, né? Vai garantir a sanidade do plantel. Outra coisa é você colocar limão na água, alho, para ajudar na imunidade das galinhas. A vitamina também é importante, eu sempre coloco Vitagold na água das galinhas. Enfim, eu pretendo fazer outro vídeo mais detalhado com relação aos cuidados com o galinheiro no inverno. Tem um vídeo já no canal antigo falando sobre isso, mas é sempre bom estar atualizando, beleza? No mais, segue tudo ok aqui na granja, produtividade em alta. E nessa semana eu pretendo iniciar aqui a construção de um local só para aves doentes. Eu mostro para vocês, beleza? E agora vou mandar os abraços. Um abraço para João Eduardo Destro, Alan Emer de Colombo, Paraná, Pedro do Criatório de Galinhas, Samuel Henrique de Suzano, São Paulo, Éder Gamer, e um abraço para Brandon, filho do Lucas Reinaldo de Almeida. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve terei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!